Olá, meu nome é Luciano Mazan e esta é mais uma dica de crescimento. Hoje falaremos sobre como multiplicar os resultados, tanto de pessoas quanto de equipes. Uma das reclamações que mais escuto quando vou para dentro das empresas qualificar as equipes é que, puxa vida, que nessa empresa ninguém escuta a gente. Não adianta falarmos, eles não ouvem a gente. Imagine só quantas boas ideias já foram perdidas, quantas contribuições e quantas colaborações valorosas foram perdidas. E com isso também a motivação da equipe foi se perdendo. Pois bem, aprenda a vender as suas ideias e qualifique a sua equipe para que ela também saiba vender as suas ideias. Como vender as ideias? Bem, hoje nós trabalharemos 4 dicas específicas para isso. Primeira dica, tenha uma presença agradável. Faça com que as pessoas gostem de você ou gostem de estar perto de você. Traga sempre boas notícias, fale sobre coisas positivas, elogie, ajude a refrescar o ambiente com a sua presença, com as coisas que você tem a dizer. Infelizmente, na maior parte do tempo, as pessoas mais reclamam do que elogiam, mais dizem coisas negativas do que positivas, e isso não é gostoso, isso não é bacana. Então traga você um ambiente bacana, ajude você a melhorar o ambiente em que você estiver. E com certeza as pessoas gostarão mais de ouvir a você. Eu me lembro, durante a qualificação de uma equipe de vendedores, de um representante comercial que percebeu que estava incorrendo nesta falha, a de não ter uma presença positiva diante dos seus clientes. O que ele fazia era todos os dias, enquanto tomava o café da manhã, assistir a um programa policial. Saindo de casa, passava numa banca de jornais e lia notícias policiais. Assim, quando ele chegava até o seu cliente, ele sempre trazia uma notícia ruim, ele sempre tinha uma perspectiva ruim. Às vezes chegava até um cliente e dizia: puxa, você viu o que aconteceu com o seu vizinho ontem? Não ficou sabendo? Nossa, ontem no fechamento da loja ele levou 3 tiros. Imagine só para um dia a motivação do cliente dele para comprar diante de uma situação como essa. Então lembre-se, tenha uma imagem positiva, traga boas notícias, seja portador de boas novas e assim as suas ideias de modo geral serão sempre associadas a coisas positivas, a boas notícias, e as pessoas estarão mais propensas a comprá-las e a aderir a elas. Segunda importante dica, lembre-se, as pessoas estão muito mais preocupadas com o próprio bem-estar do que com qualquer outra coisa. Portanto, eu devo sempre falar às pessoas sobre os benefícios que elas obterão se comprarem a minha ideia, se participarem dos projetos sobre os quais eu estou falando. Quando você falar com o seu chefe sobre alguma ideia, não fale reclamando, não se queixe, não murmure de nunca ter sido ouvido. Quando você falar com o seu marido sobre alguma coisa, também não se queixe. Pelo contrário, fale sobre coisas que interessam a ele, fale sobre benefícios que ele vai obter se fizer aquilo que você está propondo, aquilo que você está sugerindo, aquilo que você está solicitando. Com as equipes também, lembre-se disso, fale sempre às suas equipes o que elas ganharão, o benefício que cada pessoa terá e que o grupo todo terá se alcançar as metas, se fizer deste e daquele modo. Isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo dentro das empresas a dificuldade que é vender um projeto de qualidade, um programa de 5S, por exemplo. Às vezes eu vou implementar programa de 5S e vejo muitas dificuldades nesse sentido. É entender para as pessoas a ideia de que é bom para elas, o que elas ganham com isso. Demonstre verdadeiramente que proveito, que propósito isso pode ter para a vida delas, para o benefício delas, e elas com certeza comprarão mais facilmente as suas ideias. Terceira dica para vender bem as suas ideias. Lembre-se que a maioria das pessoas vive a maior parte do tempo no passado e no futuro, muito mais do que no presente. A maior parte do tempo as pessoas estão imaginando como teria sido, por que foi, por que fulano fez assim, então estão pensando no passado ou projetando o futuro. Puxa, daqui a pouco eu tenho que pagar a conta, o banco vai fechar, eu tenho que me encontrar com tal pessoa, acho que eu vou comprar uma lasanha para o jantar. Então as pessoas estão focando o futuro e para o presente sobra efetivamente pouco tempo. Então, quando for montar os seus argumentos, quando você for pensar como argumentar em prol de alguma ideia sua, de algum projeto, ou até mesmo dos produtos que você representa na sua empresa, lembre-se disso. Faça com que as pessoas lembrem-se de experiências positivas ou mesmo negativas que elas tiveram no passado.
Projete experiências e resultados positivos que elas terão se comprarem a sua ideia, se fizerem o que você sugere ou se adquirirem o seu produto. Também as possibilidades negativas caso não façam. E aí então convide as pessoas para tomarem uma decisão neste momento, para agora assumirem uma posição e uma postura. Desta forma as pessoas estarão mais propensas a aderirem às suas ideias. Quarta dica. Lembre-se, as pessoas tendem muito mais a agir para não perder do que para ganhar. Certamente você conhece alguém, já teve o desprazer de trabalhar com alguém que trabalhava mal, que só trabalhava quando o chefe estava perto, amarrava às vezes o serviço de todo o departamento por conta disso, chegava o mais atrasado que podia, saía para tomar o máximo de cafezinhos e enrolava o serviço, saía o mais cedo possível, conseguia o máximo de atestados médicos e assim fazia o máximo para trabalhar sempre o mínimo. E o mínimo que trabalhava era com esforço mínimo. Até que um dia chegou e descobriu que a empresa havia implementado um programa de demissões. Pronto. Isso foi suficiente para que ele mudasse a sua forma de agir, para que ele mudasse a sua postura diante da empresa. E então ele começa a ser produtivo, começa a chegar no horário, a sair na hora certa, fazer hora extra sempre que houvesse necessidade, sem qualquer problema. Mas espera aí, por que ele não fazia isso antes? É porque ele, como muitas outras pessoas, trabalha muito mais para não perder do que para ganhar. Para ganhar, pela possibilidade de ser promovido, pela possibilidade de ganhar mais dinheiro, de aprender alguma coisa, ele não se esforçava. Mas agora, com a possibilidade de perder o emprego, então ele passa a se dedicar, ele passa a trabalhar um pouco mais, ou pelo menos a trabalhar dentro daquilo que realmente deveria estar trabalhando. Assim é a maior parte das pessoas. Então, argumente com as pessoas, de acordo com o perfil delas. Procure perceber como reage cada pessoa com a qual você está falando. Procure perceber como age cada pessoa da sua equipe, como reage o seu cônjuge, como reagem os seus clientes. Se eles são mais propensos a reagirem para não perder ou para ganhar. A maior parte das pessoas tenderá a agir para não perder. Então, use argumentos nesse sentido, mostrando para as pessoas que se elas aderirem à sua ideia, se elas fizerem o que você está propondo, elas vão resguardar-se e vão deixar de perder alguma coisa que para elas pode ser interessante. Eu me lembro de uma história muito interessante. Duas mulheres estavam conversando e uma delas falava muito mal do seu marido. E depois de ter falado muito mal, a outra lhe perguntou, mas por que você não abandona esse traste? E ela disse, você está louca? Agora que eu já conheço todos os defeitos dele? Assim também a maior parte das pessoas vai agir para não perder. Utilize esse argumento. Lembre-se, colocando em prática essas 4 dicas, você se tornará muito mais eficiente, muito mais eficaz. Você otimizará os seus resultados. Meu nome é Luciano Mazan e para mais dicas de crescimento ou para tirar alguma dúvida, entre no site lucianomazan.com.br. Tenha muito sucesso!